trabalhou com ele dizem que ele é workaholic, que ele gosta do futebol realmente, e eu acho que é verdade, porque com 41, 42, ele segue jogando futebol profissionalmente, que é o Nenê. Qual foi a importância do Nenê nesse acesso? E qual foi a importância do Nenê pra dentro do grupo? Porque além de ser o cara mais experiente, era o cara que talvez melhor se comunicasse com a torcida, e mesmo assim, o início do Nenê na Série B foi um pouco ruidoso, né? Tem aquele episódio que ele joga a abraçadeira no chão, que o Zé Ricardo vai substituí-lo. Como é que você fez pra encaixar o Nenê, que em certos momentos alternava entre o banco e o time titular? Como é que foi isso? Em primeiro lugar, a pessoa. O Nenê é um ser humano especial, né, cara? Ele é um cara sensacional. E escuta, né, cara? O Nenê é um cara que escuta. Ele pode ter as explosões dele, porque ele é fominha, né? Ele quer jogar, pô. Então, é substituído ou não vai pro jogo, ele fica super chateado com aquilo, é natural. O jogador é assim, pô. Entendeu? Ainda mais o Nenê, pô. Né? Um cara que atuou na França com sucesso. Enfim, o episódio da abraçadeira eu conversei muito com ele, chamei ele na minha sala. E ele compreendeu perfeitamente que tinha que pedir desculpa, que ele foi à imprensa pedir desculpa. Depois já tu perdeu até a abraçadeira, né? Perdeu a abraçadeira, ficou chateado, me pedia sempre para falar com o Zé Ricardo. Eu falei, não, cara, a abraçadeira não vai voltar mais para você, cara. Então não tem jeito. É porque ali ele perdeu com o grupo, né? O grupo ficou chateado também com ele na época. Ele pediu desculpa a todo mundo. Mas é a cabeça quente você faz, isso aí é natural, cara, entendeu? É questão de você administrar o momento, né? E isso era uma coisa que a gente o tempo todo fazia isso lá, administrar o elenco, administrar os problemas. Isso é normal no futebol. Eu acho que foi tranquilo, a convivência é tranquila. O Nenê foi um cara fundamental, eu diria. Alguns jogadores com maior liderança foram fundamentais no acesso, né? O Thiago, o goleiro, o Quinteiro, o Anderson Conceição, o Edmar, o Yuri, o Nenê, né? O próprio Raniel, um jogador que, era muito líder lá dentro do vestiário. Então, esses jogadores formaram uma base de jogadores experientes, competitivos, que não gostavam de perder de jeito nenhum, e que estavam prontos para fazerem o Vasco ter o acesso, mesmo com todas as dificuldades financeiras que existiam, entendeu? E você falou de um cara que eu quero que você comente um pouquinho mais, porque assim, eu acho que ele foi talvez a sua maior aposta para essa temporada de 2022. Se eu estiver errado, você até me corrige. Mas era um cara que não estava jogando, não estava conseguindo ter sequência de jogos. Daniel. Tava machucado, não tinha sequência, já tinha um bom tempo. Era um cara que tinha muito essa coisa da expectativa, que quando ele surgiu, todo mundo esperava muito do Raniel, mas acabou que não virou aquilo tudo que o pessoal esperava. E ele chegou para substituir um cara que tinha o carinho da torcida, até o Germancano. Primeiro eu vou te perguntar, a não permanência do Germancano passou por você? Você não, chegou a conversar com isso ou já foi algo... Quando eu cheguei, estava decidido. Já era ponto pacífico? Era ponto pacífico. Ele não ficaria. E como é que se deu a aposta no Raniel? E o que você achou da temporada dele? Então, eu te falei, né? A Edu, Pedro Raul, várias negativas e a gente precisava de atacante. A gente precisava ter um atacante de área. E sem dinheiro, como é que faz, né? O Raniel surgiu como uma grande promessa no Santos. Teve seus problemas lá particulares, enfim. E eu conversei com várias pessoas, muitas pessoas, né? E o Zé Ricardo também. Existia uma contrariedade dentro do clube, assim como da torcida. O Raniel, não sei o que e tal. Mas a gente conversou com muitas pessoas do futebol que diziam pra gente que valia a pena a aposta para uma Série B. E a gente definiu o Raniel no momento que a gente conversou com ele. Porque o Raniel falou no telefone pra gente, pra mim, pro Zé Ricardo, no Viva Voz. Pode me levar que vocês não vão se arrepender. Eu vou entregar muito ponto pro Vasco. Vocês podem ter certeza disso. A partir dali, a gente não teve dúvida, entendeu? Em trazê-lo. E acho que ele realmente entregou muitos pontos pra gente, entendeu? Existia uma contrariedade do torcedor, prévia, né? Uma pré-contrariedade, que não queria. Então, a partir daí, o cara não pode errar, né? Mauricinho não podia errar, né? Então, assim, é uma coisa que a gente, infelizmente, tinha que fazer por questões financeiras. Foi muito difícil, cara. Só quem estava lá dentro sabe exatamente como foi, entendeu? A gente tem que armar um time competitivo com um salário baixo, que tinha um teto baixo, e sem dinheiro para contratar. Então, eram jogadores livres que tinham a disposição de encarar uma Série B, né? Por um clube que tinha passado um ano sem subir, pô. A pressão seria
enorme. A primeira conversa minha sempre era a seguinte, cara, se você não aguenta a pressão, não vem. Porque, porque muita gente me fala, Brasil, como é que tu aguentou a pressão? Cara, pra mim, pressão maior foi o falecimento do meu pai. Essa foi a minha pressão de vida, entendeu? Aos 14 anos de idade, eu perco o cara que era a minha estrutura. Era o cara que era... Eu falo, e agora? Ali foi o maior medo, foi a maior pressão que eu senti na minha vida. A partir daí não existe isso, cara. Existe trabalho. E a gente tem que estar preparado para trabalhar. A gente tem que estar preparado para fazer o melhor. Ainda que contraria. A gente não vai agradar todo mundo. Entendeu? Questão do Maurício, até, que eu tenho certeza que você está doido para perguntar. Mas antes eu tenho que perguntar o episódio do Raniel. Tá bom. Porque eu acho que vai ser o gol que vai ser mais lembrado do Raniel. Foi um gol de pênalti lá na Ilha do Retiro. Na Ilha do Retiro. Você tava lá esse dia. Tava. E ele tira a bola do Andrei. Você lembra que o Andrei pediu para bater o pênalti? E o Raniel falou, não, cara, você tá começando, deixa que eu me arrebento com a torcida, não tem problema nenhum. E ele pega a bola para bater. E como é que você viu aquela cena toda depois? Que assim, é um show de horror, mas ao mesmo... Show de horrores. Mas ao mesmo tempo é muito bizarro, porque assim, depois que esvazia o campo, a galera do esporte, os caras do esporte mesmo, vão lá na porta do vestiário. Como é que você viu aquilo tudo? Você tem testemunho ocular daquele momento. Como é que é? Eu acho que é uma loucura, as loucuras do futebol, né, cara? Eu acho que... Por isso que o futebol, muitas vezes, as pessoas falam assim, porque tem que ser estourado, porque tem que brigar, porque isso... Eu sou um cara extremamente equilibrado, quem me conhece sabe disso. Então eu fico meio que de fora olhando as coisas acontecerem e depois vou lá para dar a solução, para tentar dar a solução, né? Vamos dizer assim. Que às vezes não é a melhor, tá bom, mas você tem que tomar decisão, não dá para ficar em cima do muro. Em muitos momentos você tem que tomar decisão. Naquele momento, o Paulo já estava, né? O Paulo Brax já estava. Então eu tinha ali um apoio também de um diretor. Alguma coisa para a gente tentar apaziguar a situação. Quem foi lá dentro falar com a arbitragem foi o Paulo, mas logicamente a gente conversou, não havia a menor condição de voltar ao jogo, era um risco, e o árbitro na época sabia disso. Eu conversei com ele no campo, ele falou, vou lá dentro, Brasil, eu vou decidir lá dentro. Aí ele chamou um representante de cada clube, o Paulo foi lá dentro e falou para ele, cara, não há a menor condição, o esporte queria que o jogo voltasse, né? Mas seria suicídio voltar naquele clima que estava ali. Foi horrível, A gente tava no camarote, a gente tomou latada dentro do elevador, Entendeu? Pra você ter uma ideia. É um negócio desesperador, cara. Desesperador. É muita pressão, né, cara? Foi a parada mais doida que você já passou a ser no futebol aquele dia? Foi. Acho que foi. Ainda mais que, profissional, primeiro ano, né? Que eu tava trabalhando no profissional, né? Mas então... e depois, assim, depois de passar toda a confusão, vocês chegaram no hotel, vocês ficaram implicando com o Raniel, porque... Não, eu falei com o Raniel no vestiário, cara. Ele falou, eu faria tudo de novo. Eu não falei mais nada. Eu não falei mais nada. Eu falei, tá bom. Vou fazer o quê? Mas conta aí. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!